nenhuma diferença. Provavelmente a diferença que ocorre é que nós, aqui no Japão, começa da primeira classe até a sexta. E eles eh, estabeleceram isso num único nível, né? De primeira a sexta. Em Moçambique é de primeira a quinta. Depois, de sétima a décima. E da 11ª à 12ª. Portanto, é igual ao que nós temos em Moçambique. No entanto, onde é que está a diferença? Por que que um indivíduo com nível pré-universitário japonês está completamente adiantado em termos de capacidades técnicas ou mesmo de construção de pensamento em relação a um indivíduo em Moçambique? Não é porque nós temos maus professores, não é porque nós temos escolas sem carteiras ou porque não temos escolas sem portas, etc, etc. Não tem nada a ver com isso. É como eles estruturaram a própria educação. O sistema de educação japonês é discriminatório. O que eu quero dizer com isso? Da primeira classe até a 10ª classe japonesa, no sistema de educação japonês, é obrigatório. Quer dizer, todo indivíduo que nasce no Japão tem a oportunidade de estudar da primeira até a 10ª classe. Eu acho que em Moçambique também é assim. No entanto, onde é que está a diferença? Quando se chega na 10ª classe, depois do indivíduo completar a 10ª classe, não é de livre e espontânea vontade o indivíduo escolher onde ele deverá fazer o nível pré-universitário. É aqui onde existe a segregação ou a discriminação. Portanto, se o seu nível de percepção, por exemplo, da língua e de algumas disciplinas como ciências naturais e matemática não são de um padrão estabelecido, tu não tens acesso a ires para um ensino pré-universitário ou para uma escola pré-universitária que te permitirá, por exemplo, fazer exame de admissão para a Universidade de Tóquio. Em Moçambique, um indivíduo que faz a 10ª classe, por exemplo, numa escola primária, na escola secundária na Micopo, ou seja lá onde for, pode concorrer para a Universidade Eduardo Mondlane no seu assim que ele desejar. Mas no Japão não é assim. Por que é que eles fazem isso? Porque eles partem do princípio de que se você não foi um indivíduo sério e empenhado até ao momento em que você fez a 10ª classe, significa que você não está preparado psicologicamente, nem em termos de organização acadêmica, para ir fazer uma universidade de Tóquio. E, e esta seletividade que os japoneses estabeleceram permite uma grande interação dentro das próprias universidades. Por exemplo, as 7 melhores universidades japonesas, os indivíduos que admitem para essas universidades já vêm com um nível de background assim, social e estrutural, psicológico, na mesma dimensão. Mas em Moçambique, quando tu vais para a Universidade Eduardo Mondlane, vais fazer um curso, por exemplo, de estatística ou de economia, ou seja lá quem for. Se um indivíduo, por causa desses exames de admissão, de escolhas múltiplas, de uma certa forma admitiu para a universidade, ele vai estar ali com um indivíduo que era extremamente empenhado, com princípios completamente diferentes a este indivíduo que passou a vida a ir para as discotecas, etc, etc. No Japão não é assim. Então, este é um dos problemas sérios que nós temos. E depois, quando chega na universidade, como é que a universidade consegue explorar um indivíduo para se tornar um cidadão digno, um profissional exemplar dentro da sociedade onde ele está inserido? No Japão, quando o indivíduo é admitido para a universidade, no primeiro dia em que ele vai para a universidade, ele sabe quem é seu supervisor. Ele não está à espera de estar no 3º ano para ser alocado um determinado professor para lhe supervisionar. Não. No primeiro dia em que ele se fazer à universidade, ele sabe quem é o seu supervisor. E esse supervisor é alocado um determinado número de estudantes que ele vai começar a ver o comportamento do indivíduo, não só o comportamento acadêmico, mas o comportamento social. E é este professor que vai ser responsável na indicação, por exemplo, ou na recomendação deste indivíduo para um determinado setor, ou se este vai para o setor privado, vai para o setor público, assim sucessivamente.
Mas em Moçambique, o que é que nós temos? Tu vais para a universidade, no quarto ano vais ter um professor que vai ser teu supervisor, que não conhece quem você é, onde você vive, como é que você se comporta com os seus pais, porque nunca teve nenhuma interação com os seus pais. E como resultado disso, vais procurar emprego, ele vai te escrever carta de referência com base na intimidade que vocês tiveram na universidade. Mas aqui não funciona assim. Aqui te obrigam a ser sério. Então, isto leva-nos àquele contexto que o Dr. Bulli apresentou sobre as questões de tradição no contexto de resolução de problemas econômicos. Sim, professor Maringula, eu acho que é mais ou menos assim em relação ao sistema de educação. Agora, em relação ao sistema de eletricidade, por exemplo, de produção e distribuição de energia. Em Moçambique nós temos a Caurabaça, que é nossa, e depois temos ali a EDM, e que é toda soberana, no sentido de que ela distribui e vende a própria energia. No Japão não funciona assim. No Japão tem indivíduos que produzem a energia, tem entidades que distribuem a energia e tem as entidades que vendem a energia. Portanto, quem vende a energia pode ser eu, pode ser fulano B, fulano C, assim sucessivamente, desde que tenhamos requisitos suficientes para vender energia. E por causa disso, não existem, por exemplo, problemas de cortes de energias no Japão. Por quê? Porque é responsabilidade do indivíduo que vende fazer a manutenção da distribuição desta energia numa determinada área. E toda a complicação que houver na distribuição de energia para uma determinada área é da responsabilidade do vendedor, não do distribuidor e nem do produtor. Mas nós temos aqui em Moçambique a EDM a fazer tudo. A EDM faz a manutenção, faz a venda, faz a distribuição, só recebe a energia da Caurabaça. E agora já está a produzir a sua própria energia através dessas centrais elétricas que estão sendo distribuídas ao nível do país. Então é mais ou menos assim como tem acontecido no Japão e como é que o sistema japonês diferencia do Moçambique. Está bom, doutor Pangará. Eu penso que as duas posições nos remetem para, de novo, a questões de tradição, a questões de mandatos também que precisam de ser clarificados. E definitivamente não podemos fazer uma conversa sobre produtividade sem termos claro qual é o mandato. Este mandato é possível ser executado nos termos em que está-se a dizer que precisa de ser executado, não é? Então, há questões aí que precisam definitivamente de ser pensadas se nós queremos que o setor público seja produtivo e, por ser produtivo, serve melhor à população, serve melhor, digamos, a questão do crescimento econômico, serve melhor a questão do desenvolvimento e da maximização do bem-estar. Bom, também há uma peça muito importante que me parece fundamental na reflexão sobre a produtividade, que é a questão da maneira como nós recrutamos, como nós, digamos, gerimos os recursos que tiverem sido recrutados para dentro das organizações. E queria pedir estou a ver alguém a levantar a mão, Sérgio Dimande, virei para si. Queria pedir ao doutor Derek Mulatinho para, digamos, comentar acerca disto. Derek? Sim. Mais uma vez, boa tarde a todos. Pronto, eu preparei uma pequena apresentação que é para ver, que é para nós abordarmos os temas que nos propusemos aqui a debater, e depois vou terminar também por responder à questão que
que o Dr. Marangula coloca relativamente à questão do modelo de contratação. Com a vossa permissão, eu vou partilhar a apresentação que eu tenho aqui e pedia apenas que me confirmassem caso já estejam a visualizar. Já. Ok, está bem. Muito obrigado. Pronto. Ao termos nos proposto a falar deste tema, eu avancei com alguns pressupostos que fui buscar o enunciado do professor Marangula enquanto nós discutíamos como é que nós iríamos abordar o tema. Um dos pressupostos que foi levantado é que a produtividade ela depende da quantidade e qualidade dos fatores que são mobilizados. E, por via de regra, a mobilização dos fatores é feita por via de consumo, por via de concurso público, onde se espera, dessa forma, que os melhores candidatos sejam selecionados. E depois, referiu-se que, no caso de Moçambique, no entanto, é recorrente falar-se da familiarização das instituições públicas. Pronto, esse é o pressuposto com o qual eu depois vou me guiar, que é para depois terminar o debate na parte que a mim cabe. Pronto, enquanto lia, fui buscar ali algumas informações que encontrei de alguma bibliografia, encontrei alguns equívocos que devem nortear esta questão da produtividade. Pronto, existe um equívoco que se baseia muitas vezes, no primeiro deles é a confusão que existe entre a produtividade e a rentabilidade. O que se diz é que podem existir organizações que têm alta rentabilidade e quando nós vamos olhar ao detalhe, eles podem ter aqui uma baixa produtividade. E depois temos outro cenário, que podem existir organizações com altos índices de produtividade e margens de rentabilidade baixas. O segundo equívoco tem a ver com a ideia de que podemos, de alguma forma, efetuar cortes nos fatores de produção, que depois nós iremos falar um bocadinho deles mais à frente. Ou seja, esta ideia de efetuar cortes de produção podem ou não ter efeito sobre a produtividade. Por exemplo, investir em tecnologias e depois reduzir os custos relacionados com recursos humanos ou despedir trabalhadores. Existe um equívoco. Nem sempre esta ideia de primarmos pelo corte poderá levar à ideia de uma alta produtividade. O terceiro equívoco tem a ver com qualidade, que nem sempre significa produtividade, já que o aperfeiçoamento de um produto pode, neste produto ou serviço, no caso da administração pública, estamos aqui a falar de serviços, ou seja, nem sempre que se vai aperfeiçoar um produto poderá significar uma alta rentabilidade, porque podemos estar a aperfeiçoar o produto ao mesmo tempo que nós empobrecemos a qualidade e nem sempre que nós aumentamos, ou seja, aumentamos o número de produtos. Vamos olhar para o caso da educação, o facto de nós estamos a aumentar escolas, não estamos a dizer que vamos aumentar a qualidade de ensino. Ou seja, à medida que nós vamos aumentar o número de escolas, podemos estar a contribuir para o decréscimo da qualidade. Isto também poderá se estender no número de casos, que vamos olhar para casos, vamos dizer que sempre que se determina a quantidade de casos por julgar por ano, nós podemos julgar 30 mil casos, e nem sempre os casos ou a qualidade das sentenças poderão não sempre determinar qualidade. Estes são alguns exemplos. Isto quer dizer que podemos aumentar as quantidades sem, com isso, aumentar a produtividade. Bom, entretanto, é importante aqui vermos como é que nós medimos o índice de produtividade na administração pública. Bom, o produto da administração pública é algo que é intangível e é implícito. Este resulta de uma conjugação de cada um ou de vários componentes de produtos ou serviços que são gerados na administração pública. O seu índice é obtido de uma forma indireta, não é possível calcular de forma direta, e para medir é preciso saber alguns pontos, que são 2 pontos principais. Primeiro, qual é o primeiro ponto? Em que medida cada ação administrativa, as ações que são, se temos aqui um processo que parte de um departamento e termina no outro, temos de conseguir medir qual é o impacto ou em que medida cada ação administrativa ou segmento burocrático da administração pública vai contribuir no produto final, que é para nós sabermos qual é o índice de produtividade. O segundo ponto, quais são os fatores que foram utilizados em cada um dos segmentos em que esta ação foi submetida. Este é relativamente aos critérios de medição. Depois, há um sofisma ou um prisma que se diz que os esforços administrativos, aqueles que são intangíveis, que estávamos a falar deles, só podem ser medidos quando são relacionados com o quê? Primeiro, temos de saber
qual é a finalidade do item do item ou do serviço ou do produto para o qual foi desenhado, quais são os objetivos dessa mesma instituição. Aqui o Dr. Teodósio Bulo levantou muito bem a questão relacionada com a missão, com a visão, o plano estratégico da instituição. Isto vem aqui ser chamado nesta componente dos objetivos. Quais são as metas do segmento ou as metas do setor? Isso nós podemos consubstanciar num exemplo que é recorrente. De ano em ano, vemos, por exemplo, a autoridade tributária, como eu poderia dizer, a fixar metas que vêm muitas vezes a ultrapassar em 100%. E depois nós questionamos como é que é possível ultrapassar uma meta a 100%. Será que nós teremos, ou a autoridade tributária, o Ministério da Economia e Finanças, terá estimado de forma correta ou não? E depois, o último ponto que tem a ver aqui com as intenções do órgão de tutela ao criar esse serviço, ou esse produto, ou esse organismo. Podemos estar a falar de uma empresa ou um serviço que é prestado por uma empresa. Depois, os produtos que são diretos, aqueles que resultam da administração pública, quaisquer que sejam eles projetos que foram executados, a velocidade e a propriedade das decisões que foram tomadas, o controle financeiro, a provisão de materiais e tantos outros, são peculiares. Ou seja, cada caso, são peculiares a cada caso e não se prestam comparações com as outras. Ou seja, nós não conseguimos, por exemplo, medir o índice de produtividade da autoridade tributária versus Eletricidade de Moçambique versus TMCL versus outras instituições. Não é possível fazer isto. O índice de produtividade, nesse caso, deverá olhar de forma peculiar a própria instituição dentro da própria organização. Podemos olhar anualmente ou por quinquênio, por aí em diante, e comparar, verificar, por exemplo, qual foi a produtividade deste produto, deste serviço, neste ano, comparativamente aos períodos anteriores. Esta é uma das premissas. Depois, temos elementos que são relevantes. Aqui estamos a falar concretamente dos fatores de produção que contribuem aqui para a diferenciação dos níveis de produtividade na administração pública. Estamos a falar aqui de fatores econômicos. Estamos a falar de equipamento e reequipamento, tamanho do mercado, a competição, escalas de produção, o custo de trabalho, a qualidade do material e o mix de produção que é envolvido. Depois, temos questões que têm a ver com questões comportamentais, que o Dr. Pangará disse muito bem, tem a ver com a educação, quando comparou o modelo de educação japonês com o modelo de educação moçambicano. Fatores de saúde, psicológica, estamos a falar aqui de componentes psicológicas, individuais, nutrição, higiene no trabalho, treinamento, qual é o tipo de treinamento que é atribuído, experiência, motivação, incentivos e competitividade. Aqui estamos a olhar para componentes, na componente de motivação, estamos a olhar para componentes financeiras ou salariais e por aí em diante. Depois, temos as componentes organizacionais, que é aqui onde entra uma das componentes que foi levantada pelo Dr. Marangola, tem a ver com técnica de produção, composição da força de trabalho, como é que nós vamos compor a idade, o sexo, a forma como nós contratamos as pessoas para função pública. E depois temos o enriquecimento e o alargamento do trabalho, a qualidade do produto que é gerado, infraestruturas de apoio, gerenciamento, estamos a falar estilo e capacidade utilizada, relações de trabalho, estabilidade da produção, ordenação, estamos a falar de integração, controle e métodos. Isto também voltamos a olhar para os métodos de contratação, os métodos de trabalho, os métodos de avaliação de desempenho, entre outros pontos. Depois temos, por último, os elementos institucionais, têm a ver com o controle governamental, que é exercido sobre essas instituições da administração pública, o sistema tributário, o sistema educacional. Isto, mais uma vez, voltamos à questão que foi levantada pelo Dr. Edmundo Pangará, centros técnicos de informação, sindicatos e associações. Estes são os elementos relevantes de diferenciação nos tipos de produtividade. Depois, qual é a lógica da administração pública que nós estamos aqui a tratar? Disse, por exemplo, todos estes postulados que eu estou aqui a trazer não são meus, foram definidos por outras pessoas, eu estou aqui a partilhar, que é para enriquecer o nosso debate. Disse que a lógica da administração pública é menos de maximização econômica do que a combinação da racionalidade da menor perda como resultante de confronto em ordenação de trabalho e custos de controle. Depois, disse também que esta lógica utilitarista de maximização de ganhos que caracteriza o setor privado, que é aquilo que
não existe institucionalmente na administração pública, existe, mas entretanto é o quê? Ela é exercida de forma individual, é pelos indivíduos dentro da administração pública. E estes procuram o quê? Benefícios e ganhos esperados. E depois disse que os benefícios pretendidos e os ganhos esperados de forma individual pelos agentes internos e não a produção tendem a se maximizar. Esta é uma característica da administração pública, que existe ou seja, uma disputa de interesses que vai maximizar os interesses individuais e não os interesses coletivos também. Depois disse que os diversos autores constataram que, independentemente do processo, do nível de sucesso que é alcançado na utilização de técnicas de instrumentos de administração, há sempre uma perda. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos instrumentos de administração, estamos a falar de controle, estamos a falar de sistema de sanções. Existe sempre uma perda. Isto por quê? Porque existem interesses divergentes desenvolvidos no processo produtivo. Exemplo, implementação de sistemas de pressão e de sanções que eu estava aqui a dizer. E depois, os gestores públicos tendem sempre a fazer o quê? Multiplicar subordinados, incompetentes neste caso, no lugar de contratar ou investir num pessoal que tenha a capacidade e competência, isto que é para limitar a possibilidade destes virem a rivalizar com os próprios gestores públicos. Esta também é uma lógica existente na administração pública. Depois, disse que os controles administrativos absorvem aqui energia e limitam a produtividade. Estamos a falar de sistemas de pressão, de controle, que normalmente vão consumir o mesmo orçamento que depois vai ditar o nível de produtividade. Entretanto, é dito que apesar deles despenderem, absorverem aqui energia e limitarem a produtividade, são esses mesmos mecanismos que tornam possível a produção, e assim são sugeridos alguns desafios. Quais deles? Estamos aqui 3 desafios. Primeiro, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio, um nível ótimo de controle, no processo pelo qual o dispêndio com a gestão, neste caso, seja necessário e suficiente para os níveis de produtividade sejam maximizados. Depois, um incremento tecnológico, é preciso aliviar os custos administrativos, sem com isso que se afete de forma negativa a produção. Depois, é preciso melhorar o clima organizacional, visando encontrar um equilíbrio entre o nível adequado e a austeridade. Repara, neste caso, está-se a falar de questões que têm a ver com a redução de custos desnecessários na estrutura da administração pública. Depois, o tempo perdido e o tempo trabalhado. Existe algum tempo de ociosidade. É comum, quando nós vamos a um serviço público da administração pública, encontrarmos trabalhadores que, ao chegar, a primeira coisa que fazem, eles têm direito ao pequeno almoço, mas gastam muitas horas. Mas isto é algo difícil de controlar, é difícil de implementar mecanismos de controle que possamos ver qual é o tempo que as pessoas despendem a realmente produzir. Entretanto, existem alguns autores que defendem que esta ideia de maximização do controle também, de alguma forma, chega-se a um momento em que atinge a ruptura e volta-se a um nível de produtividade extremamente reduzido. Depois, o último ponto tem a ver com controle e negociação. Ponto. Agora, eu vou interromper, neste caso, esta apresentação, que é para responder às questões que foram colocadas pelo Dr. Marangula, ou relativamente a alguns pontos. Por exemplo, se eu bem me recordo, conforme nós vimos, estávamos aqui a ver, a avaliação de produtividade da administração pública só pode ser medida se nós estivermos a relacionar com o quê? Com a finalidade, o objetivo de cada instituição, as metas ou segmento do setor, as intenções do órgão de tutela ao instituir esse produto ou esse serviço. E também vimos, de outra forma, que os produtos da administração pública são peculiares a cada caso e não se prestam comparações. Aquilo que estávamos a dizer, que não conseguimos comparar o nível de produtividade de uma empresa de eletricidade de Moçambique e comparar com uma empresa de distribuição de água. Teríamos de entrar e ver qual é a finalidade. Não conseguimos fazer esse tipo de comparações. Desta forma, o que é que nós podemos depreender de forma fácil? Que os baixos índices só podem estar relacionados com os objetivos que cada uma dessas instituições, com as finalidades e as metas que foram definidas de forma prévia. O que é que o governo pensou, qual é a finalidade, quais são as metas que foram definidas para essa mesma instituição
e só por essa via que nós conseguimos medir o índice de produtividade e depois compará-lo. Agora, a questão que tem a ver com a familiaridade ou o modelo como nós contratamos ou como os funcionários são contratados para a função pública, eu poderia, dizer aqui, se eu não me estiver a adiantar, é que deixa só ver, eu tenho aqui na minha cábula em que eu estava aqui a colocar aqui a questão, que é importante ver aquilo que está previsto ao nível da Constituição da República de Moçambique, daquilo que está previsto no Estatuto Geral de Funcionário e Agente do Estado e um documento extremamente importante que tem a ver com o Código de Ética do Servidor Público, que foi aprovado em 2012. É preciso juntar todos esses documentos e ver o que é que está lá plasmado. Agora, é importante voltar ao texto da lei que implementa o Código de Conduta para questionar o espírito da lei e os mecanismos que o próprio funcionário público tem para garantir ou que lhe vão permitir cumprir com o que lá está estipulado relativamente à contratação ou seja, de familiares, a contratação de pessoas que não têm competências ou que ele esteja a exercer alguma influência. Doutor Marangula, eu iria parar por aqui, e que é para depois continuar, porque acredito que poderão existir outras questões, quer para mim, quer para outros intervenientes que aqui se encontram. Só que é para eu poder não me adentrar a questões que ainda não foram levantadas. Obrigado, doutor Derek. Bom, eu penso que as três apresentações colocaram os termos da conversa a três níveis também. Há um nível que diria normativo do que seria desejável que o setor público fizesse, que foi muito bem apresentado e dissecado pelo professor Bull. Há aquilo que são diferenças de práticas entre as nossas economias e as economias dos outros países, que também se liga ao nível normativo, não é? Quer dizer, o mandato vai definir como é que se pode avaliar a produtividade ou a improdutividade. O que se pede que as pessoas façam, digamos, de acordo com os termos de referência, criticamente determina o que pode ser o resultado do ponto de vista de produtividade ou improdutividade. O Derek colocou a questão também da diversidade do setor público, que é difícil de comparar, colocou a questão de o fato do setor público ser intangível, e o produto do setor público ser intangível, ter também suas próprias implicações do ponto de vista de medição de produtividade. Agora, eu penso que há outras questões que foram colocadas que podem me escapar. Eu vi alguém levantar a mão, acho que é o Sérgio Dimandi, que poderia abrir agora a conversa para os outros participantes. Sérgio? Sérgio Dimandi? Boa tarde. Boa tarde, Sim. Boa tarde. Sim, acho que já é bom. Primeiro, é a minha primeira vez a participar nesses debates. Acho que os temas são extremamente interessantes e também são extremamente informativos naquilo que é o tema proposto. Eu queria fazer uma pergunta ou um comentário, né? Porque quando sob a apresentação feita pelo Edmundo Pangara, quando uma das coisas que ele disse é que disse que o sistema de educação japonês é discriminatório quando comparado com o sistema nosso moçambicano. Talvez, não sei, eu não queria concordar e discordar ao mesmo tempo, né? E é uma das coisas que sempre vem à minha mente quando se discute ou nós comparamos os nossos sistemas de educação com os outros países. Talvez os outros países, por exemplo, no caso que foi aqui referido do Japão, é saber mais ou menos onde eles querem chegar. Eles já têm
uma meta como país, né, que eu acho que falta em Moçambique. Nós, na verdade, temos aquela falsa, em Moçambique nós temos a falsa inclusão, que ao mesmo tempo permite fazer maior exclusão, porque às vezes metemos tudo no mesmo saco, né? E muitas das vezes não conseguimos distinguir. Tanto que é normal que tenhamos estudantes que tiveram um bom desempenho durante a sua vida acadêmica, mas têm dificuldades, por exemplo, depois de se formarem, encontrar um emprego. E acabam, talvez, indo para áreas que nem têm a ver com a sua formação. Então, nós não conseguimos capitalizar aquilo que é a orientação dos nossos formados. Sim, os outros, enquanto que nos outros países, eles são mais direcionados e procuram sempre explorar aquilo onde os seus estudantes mais ou menos enquadrariam-se melhor. Daí que essa diferença em termos da própria produtividade, diferença da própria economia. Por exemplo, uma das coisas que a apresentação do Dr. Derek trouxe é falar, por exemplo, nós não conseguimos medir aquilo que é a produtividade das empresas públicas. E é muita mistura. Nós acabamos fazendo tudo e, ao mesmo tempo, não fazemos nada. Por exemplo, uma da controvérsia que estávamos a ver há pouco tempo é a questão do informe do Presidente da República, que diz que a economia teve um bom desempenho durante o ano 2022, mas nós não vamos conseguir pagar o 13º. E as pessoas fazem uma pergunta simples: como é que a economia teve um bom desempenho e as pessoas que trabalharam para essa economia para ter um bom desempenho não têm nenhuma recompensa desse bom desempenho? Então, aqui há muitas questões estruturais que eu acho que devem ser debatidas. Por exemplo, as nossas universidades, elas não são orientadas. Nós temos a melhor universidade, que consideramos a melhor universidade, a Universidade de Eduardo Mondlane, que forma quadros, mas mesmo os próprios critérios para o acesso à própria universidade, mesmo a forma como são tratados os próprios formandos das próprias universidades. Então, está a haver muita mistura que muitas das vezes não sabemos separar o trigo do joio e não conseguimos ter os melhores talentos possíveis neste país e a trabalhar, a produzirem de uma melhor forma para que o país tenha desenvolvimento. Então, eu ia fechar por aqui, mas agradecer e gostaria de participar em mais debates sempre que tiver oportunidade. Obrigado. Obrigado, Sérgio Dimandi. Fez intervenções bastante incisivas. Não sei, os meus colegas depois vão poder comentar. Mais alguém que queira comentar do lado dos participantes? Clive, juízo. Obrigado, professor. A ideia mesmo era entrar para ouvir e aprender, mas já que... Mas queremos também te ouvir. Ok, muito obrigado. Eu, primeiro, parabenizar a iniciativa e parabenizar todas as excelentes apresentações e todos os pontos de vista que foram aqui colocados. Se calhar mais um comentário do que necessariamente uma pergunta, mas também no final acho que vai ser uma pergunta. Eu fiquei muito interessado com a ideia dos incentivos, porque acredito que se tirarmos todas as linguagens complicadas, quer seja da economia e da ciência social como um todo, acho que o grande problema, do ponto de vista de política econômica, são os incentivos de várias vertentes. É como usarmos os incentivos para fazer funcionar qualquer área que nós tiver a fazer aquilo que nós precisamos. Política é isso. Como usar incentivos e quais incentivos devemos usar. Agora, por que eu trago essa questão? Queria tentar perceber dos participantes
como é que olham, ou como é que pode-se resgatar, ou como é que pode-se usar esta questão dos incentivos nas suas diversas vertentes, quer sejam incentivos financeiros, como a remuneração, quer sejam incentivos de caráter também não financeiro, para poder resgatar esta questão da produtividade, para poder resgatar esta questão de entrega, de como no setor público pode prover mais e melhor os seus serviços. Por que eu trago isto? Tive uma experiência há um ano atrás no setor da educação do Reino Unido, por exemplo. Eu estive lá quase um ano e acompanhei durante um ano, posso dizer, 2 ou 3 greves do setor da educação, por causa da questão remuneratória, que é um dos incentivos, mas não senti lá nenhuma queixa sob o ponto de vista daquilo que o setor de educação devia, quer dizer, os deliveries, aquilo que deviam entregar, aquilo que deviam prover. E o que me faz pensar que volta de novo a esta questão de incentivos, que, ok, existem os incentivos remuneratórios, mas existem os outros, o que faz com que aquelas pessoas tenham esse incentivo de trabalhar e de prover, ou seja, cumprir com os seus deveres e fornecer os serviços que devem ser fornecidos. Fora disso, temos a questão também, costumamos ouvir, quer seja, eu sou muito novo e ouvi isso muito na escola, que não, antigamente a educação não era assim, os estudantes aprendiam mais, os estudantes preocupavam-se com aquilo, os estudantes eram mais desempenhados, agora temos... Então, e aí surge a pergunta, qual é o incentivo que esses estudantes, ou qual é o incentivo que aqueles professores, nessa altura, tinham que é diferente da outra? E como, do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de política social, podem-se usar os diferentes incentivos para fazer a máquina trabalhar? Portanto, queria deixar esta... é uma pergunta, mas ao mesmo tempo um comentário, deixar para os oradores como é que podemos usar, depois de sabermos todos esses problemas, quais incentivos e como é que podemos usar para resgatar a produtividade e a máquina pública a prover os serviços como aspiramos que provenha para o bem da sociedade. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Cleve. De facto, eu estava mesmo a pensar nesta questão de... Quando a gente fala de incentivos, está a falar exatamente de quê? Está a falar de incentivos remuneratórios, está a falar de um sistema que todas as sociedades têm de prêmios e sanções, se é isso, o nosso sistema de prêmios e sanções funciona para favorecer a produtividade do setor público ou funciona para desfavorecer a produtividade do setor público? O professor Bulli colocou a questão da cultura. Estou com dificuldades de fazer o cruzamento da cultura com esta dimensão de como é que esta cultura prejudica o sistema de prêmios e sanções, favorece a produtividade, ou esta cultura favorece? Eu acho que esta é uma pergunta que mandaria para os três oradores, na continuação do que o Dr. Cleide Juízo colocou. Muito obrigado. Dr. Bulli? Sim, estou aqui. Obrigado, obrigado pelas perguntas. E talvez começar com a última que o professor Marangula fez. De facto, a questão cultural determina o sistema de incentivos. Embora eu não possa afirmar categoricamente qual é o tipo, ou afirmar qual é o tipo de cultura da nossa sociedade, como é a nossa cultura, posso apresentar alguns dados que indicam que nós somos uma cultura que alguns autores chamam de cultura coletivista, por oposição à chamada cultura individualista.
como é que funcionam as pessoas nas culturas coletivistas? São aquelas culturas em que o eu não significa uma pessoa. O eu muitas vezes significa nós. A tal chamada cultura de Ubuntu. E neste tipo de culturas Ubuntu, a tendência é de pensarmos que os nossos têm a obrigação de nos proteger contra os outros. Significa que se eu sou professor, por exemplo, numa escola primária, ou melhor, se uma criança frequenta uma escola primária em que está lá um professor que é familiar, não é? A criança já sabe que aquele professor tem que protegê-la. O próprio professor também já sabe que tem que proteger aquele menino, não é? E protege aquele menino contra os outros meninos. É natural que na nossa sociedade, felizmente, a tendência dos bons professores é proteger sim o menino, mas exigir mais desse menino para ser um dos melhores da escola. Mas a coisa pode correr mal. Pode proteger um menino e fazê-lo passar sem que ele tenha estudado. Portanto, a nossa cultura é mais ou menos isso. Começa na escola, começa em casa. Normalmente são culturas de famílias alargadas. Dirão que hoje já não é assim, mas pronto, se calhar lá no meio rural ainda é assim. São famílias alargadas, em que tem os mais velhos, os mais novos. Os mais novos devem obediência aos mais velhos. Os mais velhos devem proteção aos mais novos. Isto vai se transferindo para a escola, para a comunidade, e depois para o local de trabalho, não é? Então, isto ajuda-me a responder também àquela questão do processo de contratação e produtividade no setor público. Bom, já sabemos que a contratação vai ser nesta base cultural. Naturalmente, o que podemos pedir a Deus é que pelo menos contrate o melhor dos seus familiares, não é? Porque caso contrário estamos entregues, não é? Então o que se espera é que se contrate o melhor dos familiares, não é? Porque mesmo assim não há como contrariar esta realidade. É por isso que eu há algum tempo pedi a alguns amigos juristas que me respondessem se uma Constituição da República reflete aquilo que a sociedade é ou reflete aquilo que a sociedade pretende ser. Porque o Dr. Derek apresentou aqui uma série de instrumentos legais que impedem, de facto, que eu contrate um familiar. Mas esses instrumentos foram construídos em cima de uma sociedade que não pensa assim. Então, a pergunta que se coloca é: a Constituição é aquilo que nós queremos ser ou reflete aquilo que nós somos? Porque se a intenção de uma Constituição for refletir aquilo que a sociedade é, então esta Constituição não reflete a nossa sociedade. Não é? Perguntar-me-ão, então o que é que devia ser? Não precisamos de criar uma Constituição nepotista, não é? Mas podemos criar uma Constituição que tenha em conta a nossa cultura de nepotismo. É importante isto, para ultrapassarmos esta situação. Talvez na lei da probidade disséssemos assim: olha, contrata o teu familiar, sim senhora, mas ele que seja o melhor da tua família. Tens que nos provar que contratas este porque na tua família não há outro melhor do que este. Talvez isso, não sei. É uma provocação, ok? Eu tenho aqui ainda com o Dr. Derek, sobre a questão que levantou em relação à autoridade tributária. Eu também tive a mesma preocupação, felizmente, há uns anos, e tive uma resposta de um amigo, infelizmente já faleceu esse amigo, que ele trabalhava mesmo na autoridade tributária. E porque eu dizia assim, bom, eu era capaz de despedir um empregado que me apresentasse estes resultados todos os anos. Quer dizer, todos os anos ele arrebenta com a escala. Significa que ele sabe planificar mal, não é? E ele disse-me não, eles arrebentavam com a escala porque as metas não são determinadas por eles, pela autoridade tributária. A autoridade tributária parece que recebe as metas da Assembleia da República. É a Assembleia da República que, em termos absolutos, diz: este ano vocês vão cobrar 100 milhões de meticais, por exemplo. Não é? E às vezes é fácil cobrar 100 milhões de meticais no primeiro trimestre. É por isso que eles chegam a junho já com níveis de execução acima de 100%. E pronto, não fiz mais nenhuma pergunta e calei-me e
estou a sofrer até hoje, né? Porque de facto não percebo como é que um sistema funciona assim, ok? O amigo Sérgio Ndimande levantou a questão do sistema, da discriminação do sistema de educação japonês. Sim, de facto eu queria acrescentar também outra experiência, que é a experiência holandesa, né? A experiência holandesa é um pouco parecida com a experiência discriminatória do Japão. O que é que os holandeses fazem? Bom, todo mundo estuda, faz o secundário, mas nós vamos vendo qual é o comportamento de cada estudante. Há estudantes com inclinação para as teorias, esses sim vão para a universidade, essas universidades que nós conhecemos como a Eduardo Mondlane, mas há aqueles outros que não se dão muito com teorias. Então, para esses estudantes está reservado um outro tipo de ensino superior, que se chamam de ensino superior profissionalizante. Fazem lá o bacharelato e a licenciatura. Depois disso, se ganharem o gosto pela teoria, poderão fazer, de facto, doutoramentos. Mas eles separam os estudantes desta maneira. Portanto, acho interessante porque isto significa que eles vão acompanhando o percurso da criança até o 12º ano ou 11º ano. Finalmente, a questão dos rendimentos colocada pelo Dr. Clive. Há um aspecto muito interessante que é preciso relevar aqui. É que, em condições normais, ou pelo menos os modelos econômicos defendem isto, é que os rendimentos dos fatores de produção dependem da produtividade dos fatores de produção. Ora, numa sociedade em que o rendimento dos fatores de produção, no contexto do setor público, é determinado administrativamente, já estamos a ver o filme, não é? Portanto, por aí, para fazer um matching entre aquilo que ele ganha e a sua produtividade, estamos a ver que se aquilo que ele ganha é pouco, naturalmente que a produtividade também não vai ser para ir além. E eu parava por aqui. Obrigado. Obrigado, Dr. Bull. Dr. Pangará, a sua reação? Sim. Muito obrigado. Eu vou primeiro começar a responder ou mesmo a debater a pergunta feita por Cleves Juízo. Como usar incentivos para alavancar a economia? Existem diferentes formas de usar incentivos para alavancar uma determinada economia. Mas a economia tem que estar preparada para receber esses incentivos. Vou lhe dar um exemplo. Um dos incentivos usados nestes países desenvolvidos é o imposto, ou a lei fiscal. E como é que isto funciona? Eles estabelecem que uma determinada empresa, por exemplo, que vai operar na área de energias renováveis ou energias verdes, não vai pagar um determinado tipo de imposto. Desta forma, incentivam a maior produção de energia verde. E como é que se faz a classificação de que tipo de energia ou que tipo de fatores de produção dessa energia serão incentivados, etc. Mas aqui está. Num contexto igual a moçambicano, porque nós não temos uma estrutura que foi montada para responder com os desafios econômicos que o próprio país enfrenta. Qualquer indivíduo que tiver, por exemplo, uma empresa na área de energia solar, enquanto os incentivos fiscais, neste caso, estão para indivíduos que, por exemplo, produzem energia com base no vento, né? Ele vai passar. Por quê? Porque é um familiar que está a submeter àquela proposta. Acaba prejudicando aqueles que deveriam ser aprovados, ou aqueles que estão a trabalhar dentro daquele sistema pelo qual o incentivo, neste caso fiscal, é alocado. Mas por que isto acontece? Isto acontece não porque nós estamos numa cultura coletivista, como disse o Dr. Bull. Não.
E eu nem concordo que Moçambique é um país com cultura coletivista. Não concordo completamente. E não é mesmo. Não é, nem é uma questão de concordar. Não é. Não é um país de cultura coletivista. Moçambique é um país de cultura tribalista. O que eu quero dizer com isso? Enquanto todos formos professores da UEM, fazemos parte de uma tribo. E indivíduos ou professores que são da Universidade Pedagógica não fazem parte da nossa tribo. Portanto, os problemas dos professores da Universidade Pedagógica não nos afetam, são deles. Motivo pelo qual hoje estamos a ver a greve dos médicos. Por que estamos a ver a greve dos médicos? Porque os médicos, apesar de serem funcionários públicos, fazem parte de uma determinada tribo pelo qual o professor não se... quer dizer, ele não se caracteriza com a tribo dos médicos. Não se identifica com a tribo. Não se identifica com a tribo dos médicos, por exemplo. Então, não é uma cultura coletivista, é uma cultura tribalista. E por ser uma cultura tribalista, todos os indivíduos que se encontram numa determinada família, numa determinada instituição, eles identificam-se. Mas quando saem, ou o indivíduo fora daquele grupo, não faz parte do nosso. Motivo pelo qual nós temos indivíduos que são do Partido Frelimo, que acham que um indivíduo do partido Renamo, MDM, etc., é um inimigo, sendo moçambicano, e preferem até falar dos problemas do governo e até de abrir portas para licenciar as atividades econômicas desses estrangeiros, mas bloqueando um indivíduo da Renamo que é moçambicano e que até faz parte da sua tribo social. Está a ver onde é que está o nosso problema? É um problema grave. E por que isso está a acontecer? Porque nós, Moçambique, como país, nós não herdamos um sistema que nos permite hoje dignificarmos-nos como moçambicanos do Rovuma a Maputo. Não, nós não herdamos isso. Se forem a ver os problemas que ocorreram depois da independência, aquelas mortes que foram ocorrendo, as execuções, etc., etc., foi resultado do quê? Foi resultado de problemas tribais ou de cultura tribal. Porque se houvesse uma identificação nacional de que nós somos todos moçambicanos, independentemente da região onde você vem, não haveria aquelas execuções que ocorreram. E isto só aconteceu porque não vou dar culpa aos portugueses e nem vou dar culpa ao Ocidente, mas eu acredito que eles fizeram com que isto fosse assim. Eles dividiram-nos para reinar e até hoje eles reinam dentro do nosso seio. E se nós não acordarmos como Doutor Pangará, acho que queria que focalizasse uma questão antes de eu passar para o doutor Derek. O doutor Cleve colocou a questão de incentivos e eu queria que dissertasse um pouco sobre como é que esta questão remuneratória pode, digamos, influenciar, por exemplo, resultados dentro de alguns setores da função pública. Vamos lá, estamos a pensar nós tem sido recorrente as pessoas irem ao hospital dizerem que foram mal atendidos. Tem sido recorrente, mas as pessoas estão lá a trabalhar. Tem sido recorrente ir a uma sala de aula e dizer que o professor não está lá. Tem sido recorrente, digamos, ter um assunto, por exemplo, na polícia e o assunto morrer sem ter sido investigado. Mas tem investigadores lá. Essas pessoas são pagas. Há aqui uma dimensão, como está a colocar, está a colocar uma dimensão de comunidade ou de tribo, como dizia o Dr. Bull, de coletividade, em que não se pode mexer um assunto que está ligado a uma pessoa ligada a mim, ou é simplesmente uma dimensão de compensação. Se a pessoa fizer, o sistema de compensações que nós temos funciona no sentido de fazer as pessoas trabalhar ou funciona no sentido das pessoas não trabalhar? Tomando como exemplo também a experiência que tem por aí,
por exemplo, está na universidade no Japão, como é que esta coisa pode ser feita? Sim, muito obrigado, professor. Como eu estava a dizer, não é possível incentivar um indivíduo a trabalhar por meio de pagamentos ou de dinheiro. Não é possível. Nós temos essa intenção de dizer, não, os professores não têm estado presentes nas aulas ou não dão o máximo de si porque não são bem pagos. É mentira. E até mesmo o doutor Cleber Juiz fez uma pergunta comparativa. Por que no passado, ou seja, ele ouve dizer que no passado havia um bom aproveitamento escolar e as pessoas, ou os estudantes daquela época eram muito bem empenhados e nos dias de hoje não acontece. Se tu fores a ver, fazeres comparação em termos de pagamento real do que é que se pagava no passado e que se paga hoje, é bem diferente. Hoje paga-se muito melhor em relação ao que se pagava no passado, em termos reais. Nem estou a falar em termos nominais, que é óbvio. Agora, por que isto acontece? Por que no passado havia esta identidade moçambicana, havia essa capacidade das pessoas usarem o nome Moçambique para o benefício comum? Porque é aquilo que o presidente Samora Machel estava a tentar lutar. Ele estava a lutar para estabelecer um único Moçambique. Ele morreu a sonhar por um único Moçambique. E todas as pessoas que estiveram nas escolas naquelas épocas sabem muito bem o quanto é que aquelas canções que eram feitas nas escolas serviam de incentivo para a pessoa identificar-se com Moçambique como um país ou como sua nação. Então não é problema de dinheiro. Nós podemos pagar os médicos hoje 200 mil meticais ser o salário mínimo dos médicos. Não vamos continuar a não encontrar os médicos nos hospitais ou a atenderem mal as pessoas. Nós podemos pagar os polícias 150 mil meticais por mês. Os polícias vão continuar a não resolver os problemas das pessoas como deveriam resolver. Por quê? Porque eles vão desconfiar que talvez este aqui é da Renamo, talvez este é da MDM. Eles têm uma capacidade discriminatória mental. Mas estes mesmos polícias hoje, que eles alegam que os salários não são bons, quando vê um indivíduo que é familiar, que pertence à sua tribo, por isso que eu disse que a cultura é tribalista, eles já atendem, eles investigam. Obrigado, doutor Pangara. Deixe-me ouvir o doutor Derek. Derek, só para dar os seus comentários. Ok. Sim? Pronto, eu ia reagir à questão que creio eu que foi levantada pelo Dr. Clive, tem a ver com o sistema de incentivos e quando ele tentava comparar aquilo que ele vivenciou no Reino Unido comparativamente ao que se verifica no nosso país. Eu julgo, fora as questões aqui que foram colocadas aqui pelo Dr. Teodósio, depois foram complementadas pelo Dr. Pangará, há um dos aspectos que eu gostaria de trazer aqui à colação, que é para juntar a este debate. Tem a ver com a necessidade de nós resgatarmos o sentido de compromisso e o sentido de honradez que muitas vezes eu sinto e noto que tem estado a nos escapar ou tem estado a nos abandonar. Isto é o que faz com que esta necessidade de compromisso é que quando os servidores públicos falham nos seus compromissos sociais ou compromissos políticos, não se sintam obrigados a aparecer e pedir desculpas, porque não se sentem comprometidos. Isto não, parte da base, parte de casa, chega até o topo. Não existe esse sentido de compromisso social uns com os outros. E esta necessidade de honra, se eu prometi algo que eu não consegui cumprir, esta necessidade de aparecer em público, dar mão à palmatória, pedir desculpas por não ter cumprido. Este é um dos aspectos que é importante revisitarmos e ver se nós não estamos socialmente, acho que aqui os sociólogos, antropólogos poderão em algum momento revisitar estes conceitos e ver onde é que nós como sociedade poderemos estar a falhar, porque é uma questão de compromisso. Se eu tenho um contrato em que eu devo cumpri-lo de determinada forma, o que é que me impede de não fazer o delivery? Porque eu tenho um contrato.
E depois as questões contratuais que têm a ver com rendimento. Depois há questões humanas que podem se considerar, porque eu não tenho rendimentos que é para me deslocar ao local de trabalho, que é para dar continuidade e não sei o quê. Mas esses são fatores que podem ser considerados a posterior, mas há aqui algumas questões que nós podemos olhar para elas. É assim como eu vejo a questão, porque os outros subsídios já foram aqui avançados. Eu olharia nessa perspectiva, só para poder acrescentar. Obrigado, doutor Derek. Bom, doutor Teodósio quer reagir a esta diferença entre Ubuntu e Tribo, senão podemos rapidamente fazer o fecho. Não. É assim, eu usei o termo coletivista para respeitar o autor que eu utilizei para o efeito, né? O Dr. Pangará, a leitura que o Dr. Pangará faz é correta. A ideia é mesmo esta. Nós chamamos coletivista aos tribalistas, a este comportamento tribalista. Percebi. Eu só quis respeitar o Gert Hofstede, que é a minha fonte, que ele usa o termo coletivista por oposição a individualista. Mas o objetivo dele também é este, de considerar culturas tribalistas, podemos assim considerar. Tá bom? E queria só fechar também com uma pequena referência. De facto, nós estamos aqui a falar da questão dos incentivos que foram levantados pelo Dr. Clive. E um dos aspectos que é fácil de verificar se é que os incentivos, de facto, acabam sendo, o sistema de incentivos na função pública acabam sendo um desincentivo para o desempenho dos agentes do Estado. Eu acho que é fácil de compreender porque que assim é. É que o sistema no nosso país, infelizmente, é feito ao contrário, não é? Em termos de incentivos financeiros, dá-se mais dinheiro a quem ganha mais e quase nada a quem ganha menos. Só queria dizer isto. Obrigado. Obrigado. Eu penso que já são 19 horas, e é a altura de fecharmos. Ficaram algumas questões que definitivamente numa outra ocasião poderemos tratar. O que foi possível perceber aqui é que a questão da produtividade do setor público é multidimensional e estimular esta produtividade não é só uma questão que envolve variáveis de natureza econômica. A indução que foi feita pelo professor Bulli sugere que o desafio é monumental, não é? O desafio é monumental, porque está no cruzamento entre o nosso desejo de termos uma economia de mercado, as nossas tradições enraizadas por longos anos e a própria Constituição econômica e Constituição política que define a natureza do nosso Estado. Então, parece-me, no meu entendimento, que não se pode falar da produtividade sem considerar essas três dimensões. E se quisermos pensar numa estratégia virada para a melhoria da produtividade no setor público, teríamos definitivamente que tomar em conta estas três dimensões. É tentador para nós, como economistas, pensarmos que é só uma questão de dinheiro, mas o que eu percebi, felizmente, são economistas que estão a dizer que não é só uma questão de dinheiro. Então, há muito mais que precisa ser feito. Também entendi que, ao nível dos mandatos, há desafios. Qual é o mandato do próprio Estado? É um mandato execuível, digamos, é um mandato que se sobrepõe aos indivíduos como pessoas. Mas depois vem o cruzamento, será que nós olhamos para nós como indivíduos ou como coletividades, como dizia o professor Bull?
Então, há vários assuntos que precisam de ser destacados. Eu estava a pensar que seria bem mais fácil conversar sobre este tema, tomando em conta alguns pressupostos que me ocorriam no momento, mas penso que foi bastante produtivo e a única coisa que posso desejar aos colegas é Feliz Natal e um ano 2023 cheio de sucessos. Voltamos, em princípio, a conversar em janeiro por estas datas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Feliz Natal para todos e Feliz próspero Natal. 2023. Muito obrigado. Dizer a todos apenas um acréscimo que o link está disponível no Facebook e caso queiram acompanhar a apresentação a posterior, podemos depois partilhar o link com cada um de vocês. Essa é uma questão de entrar em contato com o Dr. Marangula ou comigo, poderemos partilhar também, caso queiram revisitar algum ponto. Obrigado. Obrigado, Dr. Derek. Obrigado. Com licença.